Depois era o processo de trabalho, claro. Quando recebes o guião, quando se recebes um guião, como é que fazem, não sei o quê. Não, pronto. Já localizaste a coisa, não é? Não, e depois depois dessa primeira conversa e conforme faço uma segunda leitura e ao mesmo tempo começo a criar, a fazer essas pesquisas de referências, primeiros esboços, etc. Vou montando esse dossiê de referências e desenhos para mostrar ao realizador. A maior parte das vezes, obviamente, que isso é um processo em mutação, não é? Porque, entretanto, começam a surgir locations para visitar, para escolher, entra o diretor de fotografia, esse grande chato, que depois obriga-nos a pensar de outra forma no filme. Já lá vamos a esse tema. Depois há sempre a questão do dinheiro também, o produtor, outra personagem fundamental que nos obriga muitas das vezes a reequacionar a maneira como estamos a pensar, executar os acordes. E sempre para melhor. Sempre para melhor. Claro. Menos é mais, muitas das vezes. Já te aconteceu algum filme? Mas já te aconteceu algum filme? Estás a contar com os meios de uma determinada dimensão e a certo momento no processo podes contar com muito mais? É uma pergunta completamente com muito mais? Sim, algo mais. Não. Quer dizer, já aconteceu um ou outro processo em que começámos o processo com a expectativa de que eventualmente íamos ter um financiamento de um concurso que estava para chegar, etc. E estávamos ali a contar com aquilo, mas não podíamos ainda assumir. E por algumas vezes, raras, esse financiamento chegou e ficámos um bocadinho mais salvaguardados e conseguimos fazer algo mais do que tínhamos esperado fazer no início. Mas por norma é ao contrário. Por norma, pensamos para 200 e temos que reduzir para 150 ou coisa assim. Claro. Pois. Já agora, peço desculpa por esta parte. Houve já alguém, não faz mal, mas já agora houve alguém que uma vez me estava a dizer que no cinema nunca há dinheiro suficiente. Porque quando tu tens 100, tu equacionas o teu trabalho para 100. Quando tens 200, equacionas o teu trabalho para 200. E pensas assim, se eu tivesse 300 é que era bom. Depois o próximo tens 300 e assim, mas agora se eu tivesse 500, que era formidável. No cinema, obviamente que o dinheiro por vezes limita o tamanho dos nossos sonhos e do nosso trabalho e nunca é suficiente, porque sonhar é fácil. Claro. Já agora que já estamos a falar dessa... A dimensão do sonho vai sempre crescendo. Claro. Já agora aproveito para introduzir um outro tema, fico um parênteses muito grande, mas não resisto, que é o tema expectativa versus realidade. Ou seja, já agora apanhando um bocadinho isso, a boleia dessa experiência, que é, por exemplo, acontece muitas vezes, em muitas partes do mundo, quem me conta isto com frequência até são as pessoas do som, os diretores de som, que me contam em várias partes do mundo a mesma história, que é a seguinte: quando convidam os diretores de som, chamam-nos lá ao escritório e tal, grande conversa, e habitualmente, isto é o que eu ouço dizer, dizem-nos, mas neste filme em particular, neste filme o som é muito importante. Neste filme, os outros, mas este o som é completamente importante. Tens de ser tu a fazer e isto e aquilo. Corta para, passado umas semanas, corta para. O filme é mudo, não tens 5 emissores, tens só um, enfim, é Mós, filma, que a luz se vai embora e não sei o quê, e o desgraçado afinal estava a contar com uma coisa. Pronto. Identificas-te de alguma maneira com este tipo de experiência, agora por anedota, né? No teu trabalho de direção de arte? Sim, já houve processos, já houve filmes em que me foi vendido
um peixe muito, muito apetitoso, um robalo do mar. Olha, Robalo, entrou o Miguel Robalo. Ora, exatamente. Combinaram, combinaram. Não, nada disso. Bem-vindo, Miguel. Venderam-me assim um peixe muito bom, muito saboroso do mar, e não sei o que, aquela coisa verdadeira. E depois, quando vamos a ver, afinal é ali um robalozinho de apicultura e pronto, e temos que viver com ele. Por vezes também não se, quem vende o peixe, por assim dizer, tenta dourar a pílula porque é a melhor maneira de entusiasmar os técnicos para aquele projeto. Está certo, não é? É uma, né? Claro. Temos que Não se não vale apanha a moscas pena. com vinagre. Ora, exatamente. E às vezes não vale a pena estar a dizer, epá, é assim, epá, isto é apenas para encher a sala, não interessa se não vais ganhar nenhum prémio com isto, portanto, pá, bora lá fazer o filme e não sei o quê. Não, toda a gente tenta que o seu trabalho, o seu filme seja o melhor possível, né? E para isso tentas ter as melhores pessoas Claro. e às vezes tens que embelezar o cenário conforme embelezar o convite, né? Claro. Mas passam-te muito a mão pelo pelo, assim, nesse sentido. Às vezes. Às vezes passa uma mão pelo, sim. Ok, ok. E como é que te safas? Como é que fazes para não, para tu Às, próprio? Porque no fundo tu é que és responsável por cavar um buraco para ti próprio, imagino, sim. numa situação na tua área. Por vezes é mais difícil quando tenho alguma relação com as pessoas Hum, e tenho ali alguma afinidade com elas. Às vezes é um bocadinho difícil dizer que não. pois, Mas já houve casos em que eu disse, pá, mas desculpem lá, vocês com este dinheiro não podem querer ter pois. este filme, não conseguem executar esse guião. Não, a gente vai, porque isto é tudo decors reais. Desculpa lá, mas este decor é onde? Este decor é... Como é que vais-me dizer que isto existe? Isto não existe, isto tens de criar, portanto, tens dinheiro ou não tens? Pois. E Mas depois eu verifico isso. às vezes as expectativas, de certeza que te acontece também muito, é porque és um excelente profissional, um excelente diretor de fotografia, porque és um excelente engenheiro de som, porque és um excelente ator, porque és um Vais fazer excelente... magia. Vais fazer magia. Vais Uhum. fazer magia sem meios. E por vezes é possível. Né? Eu já vi um certo diretor de fotografia fazer um filme à noite quase sem luz e sem equipa de luz e de Pois. maquinaria. Mas sem câmara não. Mas sem câmara não. Hum. Mas isso também é preciso que o realizador e o próprio produtor entrem a bordo num tipo de linguagem Possibilita que isso seja possível, não é? que seja adequada ao que ele está a Pois, pedir, com os pois meios que ele claro. está a pedir. E muitas das vezes não, pede-se esses sacrifícios ou pede-se essa magia, mas o que se pretende não é um filme indie sem meios, não, pretende-se a ilusão de uma grande produção. Uhum. Ok, ok. Sentes que muitas vezes te convidam para um projeto contando com isso que estamos a chamar fazer magia, ou seja, deixa-me falar aqui com o Arthur, porque nós aqui, assim, e muito francamente, sem enganar, portanto, partindo do princípio que estamos a falar de uma coisa de completamente cartas na mesa, então, olha, temos aqui este filme, temos poucos meios, pá, mas gostávamos de levar isso e estamos a contar contigo. Isso acontece com muita frequência. Fazerem-te um convite em que essa é uma das coisas em jogo. Essa é uma das razões pelas quais te estão a convidar. Uh, acontece com alguma Sim, frequência. sim, sim. Acontece com alguma frequência porque já me viram trabalhar. A maior parte, quem me convida com essa premissa é porque já me viu trabalhar de várias formas. Uhum. Ok. Isso é uma qualidade. Porque já me viu trabalhar de várias formas. Pensas que é uma É qualidade uma num colega? qualidade. Uma É qualidade. uma qualidade. Uhum. Mas, por exemplo, Desculpa? comparando, por exemplo, com a cozinha. Comparando com a cozinha.
Um bom Sim, cozinheiro sim. faz boa cozinha com poucos Desculpa, Rui, elementos. agora. Sim, ok. Portanto, ouves-me bem agora, não? Um bom cozinheiro sabe. Um bom cozinheiro. Agora percebi. Sim, um bom cozinheiro acho que consegue fazer um bom prato com. Mas lá está, mas apesar de tudo precisa de bons ingredientes. Mesmo que sejam poucos, Uhum, mas precisam que ok, eles sejam bons. ok. Às vezes já me fizeram convites. Para mim, os bons ingredientes, às vezes, mais do que a questão financeira de quanto dinheiro é que eu tenho para gastar num filme, muitas das vezes a questão dos bons ingredientes passa para mim por, caso sejam locations reais, uma boa location, pela equipa. Claro. E depois pelos outros elementos da equipa criativa, né? É muito Claro. mais fácil para mim criar uma boa direção de arte para um filme se eu tiver uma boa equipa atrás de mim e se uma boa equipa de assistentes e se tiver também para trabalhar em parceria um bom realizador e um bom diretor de fotografia. Claro. Sim. Uma equipe. Sim. Uhum. Porque nesse diálogo e uma boa chefe de guarda-roupa, etc. Porque nesse diálogo conseguem-se encontrar soluções muitas das vezes não dispendiosas Uhum. para projetos que realmente não têm dinheiro para gastar. Pois. Muitas das vezes é mais fácil por vezes criar grandes cenários quando se tem muito dinheiro, que tem dinheiro para criar, para contratar boas equipas e grandes equipas, do que fazer muito bom com pouco. Pois, claro. E para fazer muito bom com pouco precisamos de ter bons companheiros. Claro. Claro. Acho que isso de alguma forma está a responder aqui uma pergunta que já foi feita pelo RP82, que perguntava o que é que significavam os meios. Portanto, há uma tónica muito, muito grande nestas conversas, que é puxar sempre a história, a conversa para o dinheiro, não é? E o dinheiro não é tudo, certo? Quer dizer, acho que acabaste de responder. Muitas vezes estamos a falar de meios humanos, não é? Não, E a qualidade já me desses meios propuseram, humanos. é, já me propuseram fazer filmes com equipas Hum, e eu dizer assim, não, eu não vou trabalhar com essas pessoas, independentemente da qualidade que vocês atribuem a elas, hum, eu não vou trabalhar com essas pessoas porque não as conheço. pois, E porque se não tenho margem para falhar, eu prefiro ter pessoas que eu sei que não muito vão bem, falhar comigo, que me compreendem e que sabem o que é que eu pretendo em cada momento. certo. Tu tens uma equipa com quem costumas trabalhar, tens várias equipas. Como é que é o teu relacionamento com as pessoas com quem trabalhas? Se há assim uma Eu tenho, continuidade? eu tenho várias equipas com as quais eu trabalho, quer em publicidade, quer em cinema. Não chamo sempre as mesmas pessoas para o mesmo tipo de projeto. Eu sei que há assistentes meus, pessoas com quem que eu posso contar com elas para um tipo de projeto, por exemplo, contemporâneo, e outras que são indispensáveis para fazer um projeto de época. Uhum, Uh, eu sei que há pessoas que se adaptam mais a trabalhar com grandes equipas e grandes meios que são incapazes de trabalhar numa equipa reduzida. Sei que há pessoas que gostam mais de ir para fora de Lisboa e trabalhar e rodar fora de Lisboa, fora da sua casa, e há pessoas uhum, que, se eu disser assim, vais trabalhar por fora 2 meses, epá, não consigo. Têm problemas com isso, uhum. familiares ou Claro. porque não gostam Portanto, tens de ter de isso em se conta, não é? ausentarem. Uhum, Portanto, tenho por norma isso em conta. uhum, Uh, Atualmente tenho um grupo de assistentes com os quais eu trabalho mais. De vez em quando vão-me surgindo pessoas novas e vou tendo surpresas com pessoas novas. Às vezes uhum. tenho as minhas desilusões também.
Mas sim, mas existe assim um conjunto de pessoas que eu considero, um núcleo de pessoas que eu considero essencial e com as quais eu conto. Sim. Mas tentas de alguma forma. Opa, isso é um telefone super antigo, tens isso, é da época, não? Isso é um telefone da época. Desculpa, já cá Não, estou. tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estava aqui à procura de uma fotografia só para ilustrar a coisa das equipas que eu vi. Tinha aqui uma tão gira. Está aqui uma, está aqui uma, está aqui uma. Já que Pois, já estamos a falar das sabia. equipas. O teu trabalho Sim. é um trabalho de equipa, Lá então. está, nesta fotografia, então, Tem aqui esta algumas pessoas fotografia é de um filme que que nós fizemos nós juntos. fizemos juntos, né? O modelo do Vicente Alves do O, e que é um caso em que a equipa, com esta equipa eu consegui fazer este projeto. Dificilmente faria este projeto com outra equipa, Ótimo. Isso porque foi é. muito, foi um trabalho muito elaborado, com várias nuances que foram surgindo ao longo da preparação e da rodagem, e dificilmente eu teria feito este trabalho com uma equipa que não me conhecesse e que não soubesse como é que eu funciono. Isso é espetacular. Isso. Independentemente da qualidade dos profissionais, das qualidades profissionais dessas pessoas. E eu gosto imenso de equipas, por acaso. Consideras-te um bom chefe de equipa? Não sou. Desculpa? Se achas que és um bom líder, um bom chefe de equipa, ou que tens dificuldade com essa parte, Isso não sou. é Não difícil tenho falar de si dificuldade próprio, com essa mas parte, mas não sou a sim. pessoa mais adequada para falar sobre Pois, isso. claro, não, perguntando. Não, mas eu considero-me um bom chefe, um bom chefe. Ou seja, eu não gosto de subcarregar as equipas com aquilo que eu sei que elas não conseguem fazer. Às vezes sou exigente, muitas vezes sou exigente e peço imenso delas, mas elas também sabem que eu sou exigente para comigo e também dou ao litro da mesma forma que elas dão. Portanto, às vezes, pelo meu exemplo, elas seguem-me e sim, nesse aspecto eu acho que sou um bom chefe de equipa, ou pelo menos dou um bom exemplo. Um bom exemplo do ponto de vista de que és aplicado e trabalhador. Que sujas as mãos, por exemplo. Sujo as mãos, muitas das vezes. Sou Pois, incapaz de não sujar as mãos. mas não é como um exemplo, sai naturalmente, ou é Não, mesmo. sai-me naturalmente. Está relacionado com o facto de eu fiz a escola de cinema, fiz a escola de teatro e cinema, fiz realização plástica do espetáculo, que agora o curso chama-se Design de Cena, mas no meu tempo chamava-se Realização Plástica do Espetáculo. Uhum. E quando saí do conservatório, da escola de teatro e cinema, na altura ainda no Bairro Alto, eu basicamente comecei como assistente, e de assistente a diretor de arte eu fiz de tudo um pouco. Eu fui pintor, fui carpinteiro, fui eletricista de cena, Uhum. fui aderecista, fui assistente de platô, fui assistente de efeitos especiais, e uma coisa que esses 8 anos de trabalho como assistente me deu foi o conhecimento das diferentes etapas da construção da direção de arte. Uhum. Portanto, quando eu fui convidado para fazer o meu primeiro trabalho de direção de arte, que foi um telefilme da SIC realizado pelo Jorge Costa, pelo Jorginho, Uhum. eu realmente só me faltava saber o que era ser diretor de arte, porque tudo o resto eu sabia fazer. E comecei exatamente num projeto que não tinha praticamente dinheiro nenhum. Portanto, Ok. uh,
logo de início fui obrigado a sujar as mãos. E isso é uma coisa que não me custa nada, gosto. Às vezes gosto para mostrar como se faz, gosto de fazer para mostrar como se faz quando algum assistente meu tem alguma dúvida, ou às vezes faço simplesmente porque eles precisam de uma mão e temos que acabar aquilo em 2 horas e o trabalho que eles estão a fazer, se não tiver ali mais uma pessoa, vai durar 3, e às vezes, ok, um par de mãos disponíveis é melhor do que eu ficar claro. Eu atrás deles, de braços cruzados, à espera que a coisa aconteça. Já devia, sim. Isso que estás a contar. Aliás, Diz. não, ia dizer, aliás, que o primeiro trabalho que eu fiz, não, não sei se foi o teu primeiro trabalho como diretor de fotografia. Estamos a falar do Fantasma do João Pedro Rodrigues. Sim, trabalhamos juntos. Trabalhámos juntos, eu era o assistente do João Rui e nesse trabalho fiz de tudo um pouco, né? Todos nós sujamos muitas mãos. Todos nós sujamos muitas mãos, exatamente. E ainda bem. Tu sujaste imenso também, eu lembro-me bem. Ainda bem. Bom, isso leva-me, o que estás a contar, leva-me claramente à pergunta clássica, que é contar-nos um bocadinho como é que vieste parar esta profissão. Eu, entretanto, aproveito para lembrar as pessoas que estão a seguir o nosso live, que estamos abertos para perguntas, já aqui algumas que já vi aqui escritas que estou a guardar para lançar daqui a pouco, mas queria só lembrar as pessoas que podem fazer perguntas através aqui do Instagram, e também que daqui a pouco o live vai abaixo, porque no Instagram assim não há essa capacidade de ficar aqui indefinidamente, e vamos ter que voltar, portanto liguem-se de novo se isso suceder, e continuamos a nossa conversa. Portanto, lança a pergunta: como é que o Artur Pinheiro veio parar a esta profissão mirabolante? Bom, foi um bocado por acaso, foi um percurso que se foi construindo, às vezes com uns certos pontapés e que me levaram nas direções corretas, considero eu agora, na altura sem saber. Mas eu fui para António Arroio a tirar design de comunicação, fiz lá o final do secundário, fiz o técnico profissional de design de comunicação, e quando acabei, eu e um colega meu fomos concorrer para as Belas Artes. Fizemos as provas, etc. E naquele meio termo entre estarmos à espera dos resultados do concurso nacional, para saber se tínhamos entrado em Belas Artes ou não, esse meu colega virou-se para mim e disse assim: olha, queres ir tentar concorrer ali ao curso de realização plástica do espetáculo na Escola de Teatro e Cinema? E eu pensei assim, bem, por que não? Não sei se vou entrar em Belas Artes, estou à espera dos resultados, bora lá, é mais uma coisa. Eu sempre fui fã de cinema, sempre adorei séries de televisão, via imensa televisão, ia imenso ao cinema, apesar de não viver em Lisboa, sempre que tinha a possibilidade ia ao cinema. E na minha juventude havia coisas que havia séries e filmes que eu adorava pelos cenários, pelos ambientes construídos, principalmente ficção científica. Era uma paixão minha nessa altura. E tinha outra faceta, que era eu gostava imenso de banda desenhada. E passava muito tempo também a desenhar e a criar a minha própria banda desenhada, e cheguei a ter na António Arroio um fanzine de banda desenhada. Lindo. Acontece que fomos prestar provas, e quando saíram os resultados do concurso nacional, eu não entrei para as Belas Artes por décimas, mas tinha entrado no conservatório. Eu e o meu colega, aconteceu-nos a mesma coisa. Tanto é que ele atualmente ainda é professor, do curso de Design de Cena na Escola de Teatro e Cinema. Okay. Optou por essa via de ensino.
E, e pronto, lá fomos os dois fazer o curso de teatro e cinema. Comecei a trabalhar como cenógrafo num grupo de teatro amador aqui de Alhandra, na zona de Vila Franca de Xira, do Conselho de Vila Franca de Xira. Simultaneamente, quase no fim do curso, eu e outro colega fomos trabalhar como assistentes de decoração numa curta-metragem do Edgar Pera. Qual? Pronto, e o bichinho do cinema instalou-se. Qual era a curta-metragem? O SKD o Quadrado Azul. Almada Negreiros. Muito bom. Que é um quadro do... A encomenda, a encomenda do CCB. Mas exatamente, que é um quadro do Amadeu de Sousa Cardoso. Não, do Almada. Perdão, não, do Almada, desculpa. Não. Não é? Não, do Almada Negreiros. Sim. Diz, desculpa? Não, está certo. Mas pronto, mas pronto, mas foi assim que de repente, não só, até porque o curso de realização plástica de espetáculo naquela época, e acho que atualmente ainda tem um bocadinho essa vertente, mais virado para o teatro. E portanto, a primeira é estou? Perdemos-te aqui um bocadinho, está mais voltado para o teatro. Estás-me a ouvir, Rui? Sim, estamos a ouvir. Exatamente, está mais voltado para o teatro. E, portanto, para o teatro havia alguns professores da área de televisão. E, portanto, nós vamos sendo educados a pensar que estamos a aprender uma profissão que tem apenas duas saídas, ou que tem maioritariamente uma saída que é o teatro, outra saída que é a televisão. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto do Edgar Pera, assim, percebi, não, espera aí, existe aqui uma via que eu nunca tinha pensado, porque os nossos professores não falavam muito sobre isso, que é o cinema. E curioso que, para nós, o curso de cinema era algo que existia na escola, no conservatório era no restão, na cave do próprio edifício, mas com o qual os professores não havia uma permuta, uma inter-relação entre cursos. Eu sei. Portanto, eu andava nessa escola também. Eu sei disso. Portanto, nós a malta não se comunicava, e, portanto, havia alguns elementos alguns colegas meus que até faziam alguns trabalhos à revelia dos professores, faziam alguns trabalhos com colegas de cinema, mas a maior parte de nós não, estávamos cheios de trabalhos, de figurinos e de cenários para TV, cenários para teatro, etc. E nunca pensávamos na área de cinema. Pronto, e terminado o curso, tive a oportunidade de começar a trabalhar como assistente em equipas de decoração de telefilmes franceses, não sei o quê, coisas que o Cunha Teles na altura produzia. E aos poucos fui evoluindo. Fui colocado um bocadinho sob a alçada do mestre Rui Alves, que talvez tenha sido a pessoa que mais me ensinou na prática o que era a decoração e a construção e a pintura e os efeitos especiais, tudo, né? A pessoa que me ensinou a sujar as mãos, basicamente. E até que alguém, no caso o Jorge Costa, olhou para mim e disse: não, o Artur podia fazer o meu telefilme como decorador. Boa. Isso, ok. Isso em que ano, mais ou menos? 2001. Ok. Odisseia no cinema. Muito bem.
Exatamente, 2001 Odisseia no cinema. Várias Odisseias nesse ano. Essa, uma série de televisão em que tu fotografaste. E o começo de uma colaboração de alguns anos com o Marco Martins no Ministério dos Filmes. Exato, que já lá vamos. Depois é um pacote que eu gostaria de abordar, entretanto. Bom, nós daqui a nada vamos abaixo. Queria só lembrar novamente que vamos ter que, a certa altura, interromper para regressar aqui ao nosso live. Eu aproveito, se calhar, para fazer uma pergunta aqui feita pela Cláudia Soares, nossa colega, que pergunta cinema ou publicidade? Cinema ou publicidade? Tinha que ser a Cláudia. Tinha que ser a Cláudia a fazer essa pergunta, né? Não, digamos que eu prefiro o cinema. Eu prefiro o trabalho de ficção e o ter a possibilidade de construir um universo vivido por personagens, registado pelo diretor de fotografia, e depois no fim ir a uma sala de cinema, ver aquele objeto, poder revê-lo quantas vezes me apetecer e sentir que está ali um pedacinho de mim que outras pessoas podem ver e deliciar-se com esse objeto. A publicidade, para mim, teve a mais-valia de me formar, ou de completar a minha formação. Ou seja, se eu sabia, até esse ano de 2001, eu sabia o que era trabalhar como assistente, e trabalhar e executar quase todas as tarefas que existiam dentro do departamento de arte. A publicidade ajudou-me a criar, a saber como estar na cúpula, como estar no topo dessa pirâmide que era o departamento de arte. Seja pela metodologia de interpretar um script, de criar referências, de saber trabalhar sob pressão, de saber trabalhar com mais ou menos dinheiro, com mais ou menos tempo, e a diversidade que a publicidade nos permite. Ou seja, temos vários projetos para fazer, fazes uma ou duas publicidades por mês, e cada projeto é completamente diferente do anterior. Sim. E isso dá-te uma bagagem para tu ires criando e experimentando. Se não ficar muito bem nessa publicidade, ninguém se vai lembrar ao fim de 2 meses no máximo. Se ficar ótimo, vais-te tu lembrar do que fizeste bem. Se fizeres mal, também vais-te lembrar dos teus erros, e para a próxima evoluís e fazes melhor. E pronto, e dá-te essa possibilidade de experimentar e de fazer várias coisas completamente diferentes. Pois. A publicidade é um terreno de experimentação. Tu usas isso assim conscientemente? Uso isso conscientemente. Não, uso isso conscientemente. Eu lembro-me que, por exemplo, no nosso país sempre teve um déficit no fornecimento de materiais e na nossa área da direção de arte. Nós não temos a sorte de ter um acesso a algum tipo de materiais que, por exemplo, em Inglaterra ou em França existem a miúdo. Por exemplo, papel de parede. Papel de parede com padrões da época, coisas belas, interessantes, não sei o quê, é uma coisa que não existe cá em Portugal. Não havia quando eu comecei a trabalhar e continua a existir agora. Agora, ok, podemos encomendar online e se tivermos tempo para isso, ele é-nos entregue. Ou podemos mandar fazer o padrão que quisermos, imprimir, etc. Mas há 20 anos atrás, por exemplo, imprimir era muito dispendioso, encomendar online era uma coisa que não nos passava pela cabeça, e fazer uma encomenda
de papel de parede para uma publicidade, nunca tínhamos tempo, porque a encomenda viria de Espanha ou de Paris e demoraria uma semana a chegar cá. Pronto. E houve uma vez que conscientemente, sabendo dessa limitação, peguei nos guardanapos de papel que o IKEA tinha à venda naquela altura. O IKEA tinha acabado de aparecer em Portugal e tinha uns guardanapos de papel com os padrões dos anos 70 e feitos numa fibra que não era bem papel normal, não era parecia quase uma microfibra, um tecido. E eu abri os guardanapos, comprámos uma série de embalagens e começámos a coar guardanapos de papel e a criar um macro padrão com guardanapos de papel. E pronto, e isso foi uma coisa que, por exemplo, enquanto esses guardanapos de papel existiram no IKEA, eu repeti várias vezes. Estás aí, o truque do guardanapo. O truque do guardanapo, exatamente, já é o truque do guardanapo, exato, bora lá Ótimo, fazer isso. Ótimo. Lá está a experimentação, não é? Tu estás a mostrar uma imagem aqui. Exato. Isto foi uma publicidade para a Caixa Geral de Depósitos, com a Cristiana Miranda, que era virar o mundo ao contrário. E o intuito era fazer via pós-produção em alguns cenários, porque eram vários cenários diferentes, mas havia a intenção de criar o efeito físico e não colocar os atores a tentar fingir que o mundo estava ao contrário e que isto rodava. O que é que era suposto acontecer? Era suposto os decors começavam virados ao contrário, as pessoas estavam a caminhar sobre o teto e começavam a empurrar as paredes de um dos lados para essa caixa, o cenário, rodar 180 graus. Pronto. Okay. E nós tivemos que criar, e na altura estávamos todos apaixonados com Inception e com o corredor do hotel. Sim. Que o Christopher Nolan construiu. Claro. Fantástica cena. É Londres, né? Construiu. Também quero. Eu também quero. Também quero brincar assim. Pronto. Não deu para brincar na totalidade, ou seja, não deu para duplicar o efeito do Christopher Nolan da mesma forma que ele o criou. Os meios não eram suficientes, mas construímos essa estrutura com hidráulicos, com engenheiro mecânico, a fazer cálculos de engenharia para saber o tamanho dos hidráulicos e qual é a carga que eles tinham que suportar, etc. E foi em semana e meia, 2 semanas, construímos esse cenário. Construímos essa estrutura que foi adaptada de dia para a noite para serem 4 cenários diferentes. A estrutura era a mesma e do dia para a noite transformávamos o cenário. E foi fotografado por um colega teu que conheces muito bem, que é o Barry Ackroyd. Sim, claro. Que vai fazer esta publicidade cá a Portugal. E foi um belíssimo trabalho, foi uma belíssima aventura esta. Muito bem. Este tipo de projetos em que envolvem assim um trabalho de engenharia, etc, ou seja, que vão muito para além das coisas mais convencionais, que são mais de decoração, vou-lhe chamar assim, entusiasma-te? Construção pura e dura e engenharia. Entusiasma. Infelizmente não temos não temos o nosso mercado, o nosso meio não tem meios financeiros que possibilitem muitas das vezes criarmos coisas tão complexas como, por exemplo, este cenário que estamos a ver aqui nesta publicidade. Mas entusiasma-me criar cenários de raiz e construção, engenharia, não sei o quê.
São desafios, são sempre desafios novos que não me assustam. Ótimo. Eles são mais frequentes, provavelmente, na publicidade do que no cinema, não é? Eles são mais, já foram mais frequentes na publicidade, mas sim, ainda são mais frequentes na publicidade do que no cinema. Apesar de que há cada vez mais, como a tecnologia e a pós-produção e os meios digitais evoluíram imenso nos últimos 20 anos, é cada vez mais fácil e menos dispendioso fazer as coisas em pós-produção e a direção de arte apenas ter ali umas dicas para ajudar à integração. À integração com a pós-produção. Pois, claro. Olha, tem aqui uma pergunta que vem diretamente da Suécia, que vem um pouquinho na sequência do que estamos aqui a falar, e que diz assim o seguinte: qual é mais aliciante? Fazer um filme de época ou uma narrativa que se passe no futuro? Qualquer uma das duas é aliciante. Porque apesar ou seja, em qualquer uma das duas temos que criar um universo novo. Porque a verdade é que nós não sabemos, por mais pesquisa que seja feita ou por mais que existam referências sobre como é que uma época era, a verdade é que nós não a vivemos. Portanto, acaba por ser na mesma um trabalho de ficção. É uma tentativa de reconstituição histórica, mas não deixa de ser ficção na mesma. Claro. E nesse aspecto pode ser tão aliciante fazer um filme de época como fazer um filme de ficção científica. Eu particularmente prefiro fazer, vamos lá dizer assim, fazer ficção científica é algo muito aliciante, mas precisa de muitos meios. E na nossa realidade portuguesa é difícil de fazer ficção científica com os meios que nós temos. Não é impossível, mas é difícil. E é mais fácil, apesar de tudo, fazer época. Pois. Ok. Mas adoro qualquer um dos géneros. Ok. O teu trabalho, por exemplo, quando trabalhas para um filme de época, nós já fizemos isso, já trabalhamos juntos em filmes de época. Como é que é a tua abordagem? Conta-nos um bocadinho como é que é o trabalho de um diretor de arte em geral, mas assim a tua forma pessoal de abordar uma ficção de época. Uma ficção de época passa sempre muito por análise da época em causa, se as personagens são reais ou são completamente ficção, e por muita pesquisa, imensa pesquisa. E depois dentro dessa pesquisa temos que traçar um caminho que às vezes nem sequer, que por vezes não é completamente fiel e realista à época, mas é a melhor maneira de preencher os buracos na pesquisa. Ou seja, não há pesquisa nenhuma, por mais bem feita que seja, que não tenham buracos. Portanto, temos que saber adequar o nosso trabalho e ajudar a construir esse universo e a preencher os buracos. Não sei qual é a melhor maneira de eu explicar isto, mas obviamente, por exemplo, filmes da época em que só tenhas como referência fotografias a preto e branco, ou alguns quadros para tu poderes saber mais ou menos como é que eram as cores da época, qual era a tonalidade geral daquela época. Tu estás sempre, como é que abordas? Vais por esse caminho?
por exemplo, segues aquele pintor e constróis o teu universo à volta daquilo, vais por, inventas, lês, pesquisas. A verdade é que esse trabalho de reconstituição da época é sempre muito... É um trabalho de preencher as lacunas e de criar o nosso próprio universo. Eu não olho para um trabalho de época a tentar ser... Não abordo um trabalho de época no sentido de tentar ser completamente fiel e de reconstruir a época ao pormenor do palito, por exemplo. Se nada me servisse, não me trouxer nada de novo para a história. Às vezes é melhor criar a aparência da época que sirva uma aparência de época, uma aparência de época que sirva o filme, do que tentar reconstruir a época de uma forma quase obsessiva, obtusa, sem perceber e obsessiva, sem perceber que o filme não precisa disso, nem fica melhor servido, até pode ficar pior servido do que ao contrário. Muito interessante o que estás a dizer. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Estava aqui uma observação do nosso colega João Pedro Rui, que trabalhou contigo num filme que tratou 5 épocas. Isso também é interessante desse ponto de vista, não é? Portanto, és um exemplo de um filme que não tinha uma época, senão várias épocas. Queres falar um pouquinho dessa experiência? O Circo Místico é um projeto que me toca muito, porque foi um projeto muito intenso, com um realizador brasileiro que é um dos cânones do cinema brasileiro, que teve um dos fundadores do cinema novo brasileiro, e que de repente eu estou sossegadinho em casa, exato, aí está eu, o mestre Kaká, e de repente eu estou sossegadinho em casa, depois de outra aventura que foi o Mil e Uma Noites, acabado de chegar de Marselha, e estou sossegadinho em casa e telefona-me o produtor do filme a perguntar se eu estaria disponível para pegar no projeto do Circo Místico, do qual eu já tinha ouvido falar e que inclusive tinha vários assistentes meus e colegas e amigos a trabalhar nesse filme, e se eu estaria disposto a pegar no projeto do Circo Místico. Tinha pouco tempo de preparação, considerando a dimensão do projeto, e já havia uma primeira abordagem por 2 diretores de arte que, entretanto, abandonaram o projeto, por vários motivos. E eu deparei-me com um guião complicado, com 5 épocas, uma produção que tinha bastantes meios para o nosso habitual, para o habitual orçamento que os filmes portugueses têm, que as produções nacionais têm, mas que, apesar de tudo, tinha muita ambição e, às vezes, por mais meios que tenhamos, a ambição que existe em cima dos projetos faz com que esse orçamento não caiba, não é? Pronto. E tive uma reunião com o produtor, tive uma reunião com o Kaká, havia várias abordagens possíveis ao filme, mas houve ali várias coisas chaves que o Kaká disse na altura e que me convenceram a aceitar o projeto e que logo à partida me ajudaram a dar um rumo à direção de arte. Depois foi um trabalho imenso de pesquisa, já havia uma pesquisa base que me tinha sido legada, mas não havia trabalho concreto ainda executado, e aos poucos, em colaboração com o Kaká, com o assistente de realização que foi o João Pedro Ruivo,
com o diretor de fotografia brasileiro, com a figurinista. Fui construindo esse universo, sabendo que tínhamos várias contingências temporais e financeiras, e que havia atores que só estavam disponíveis em certas datas. Portanto, fomos criando esse universo. Foi muito interessante, foi um processo muito interessante. Existe no filme uma tentativa de pegar, de quase retratar uma certa história do Brasil, começando numa época muito amorosa, cheia de cor, foi o princípio do século 1917, e aos poucos vamos transformando esse circo quase numa favela. Vamos deteriorando o circo, vamos vendendo o circo aos pedaços, vamos destruindo e vamos criando uma espécie de alegoria da favela, e ao mesmo tempo é uma alegoria da história do Brasil. É esse o intuito do Kaká. É essa a mensagem base que ele acaba por tentar transmitir, e no fim existe ali um aspecto mágico nas cenas finais, um lado onírico, que é uma certa esperança de um futuro maior no Brasil, na nação brasileira, que infelizmente não vive os seus melhores dias. Ok, certo. Esta observação do João Pedro Ruivo de 5 épocas, elas são no filme, já agora eu não vi o filme, elas são, têm data? Ou seja, existe uma data inicial e uma data final? Já agora, por curiosidade, que datas é que estamos a falar? O filme retrata 5 gerações, retrata a história de uma família de artistas circenses, desde a fundação do circo até à atualidade. Portanto, começa em 1917, passamos para 1935, 39, ali o começo da Segunda Guerra Mundial. Depois para os anos 60, final da década de 80 e 2014. 2014, exatamente. Portanto, que seria a época contemporânea, à data que o filme foi rodado. E é sempre a mesma família, e há exatamente 5 épocas, 5 cortes em termos estéticos no filme, quer a nível de direção de arte, quer a nível de fotografia. Ok. O filme ele passa-se no Brasil, ou seja, no teu trabalho tu tinhas que ter em conta, ele foi filmado cá em Portugal, como sabemos, ele tinha que ter em conta que estavas a filmar uma realidade brasileira, ou não? Ou era uma coisa que não era importante para o filme? Não, era importante para o filme. Ou seja, nós nunca tivemos o filme centra-se muito, ou quase exclusivamente, no próprio circo, e as histórias passam-se quase todas dentro do circo e do seu acampamento, mas obviamente que havia uma tentativa, há muitas pistas ao longo do filme para mostrar que estamos no Brasil, quer pelo facto da banda sonora uma banda sonora a banda sonora é baseada no álbum do Chico Buarque e do Edu Lobo, que é o Grande Circo Místico, que é muito querida dos brasileiros, ou de grande parte dos brasileiros. Muitos conhecem e cresceram ouvindo estas músicas, estas canções. Nós próprios, portugueses, ouvimos muitas delas, mesmo quem não conhece o Chico Buarque, ouviu muitas delas em versões da Adriana Calcanhoto e de outros cantores brasileiros mais recentes. E ao longo do filme há várias pistas. Por exemplo, há uma personagem... Desculpa, Arthur. Está-me a dar aqui a indicação de que nós estamos a ir abaixo dentro de 1 minuto.
Portanto, a nossa ligação vai ser interrompida. Não percas o teu raciocínio. Nós vamos voltar. Não. O pessoal que aqui está é bem-vindo a juntar-se a nós para o resto desta entrevista e agradecemos que façam perguntas, que ainda temos aqui muita coisa para conversar, se assim quiserem. Portanto, vamos abaixo e já voltamos. Não percas o raciocínio. Não. As canções. As canções. A tua colaboração com o diretor de fotografia costuma ser bastante anterior à rodagem? Ou é mais em cima da rodagem? Como é que isso funciona normalmente? E também como é que gostarias que ela funcionasse? Por norma, infelizmente, não é tão atempada como deveria ser. Ou seja, por vários fatores, muito dependente dos projetos, né? Porque há projetos que nos dão a possibilidade de ter uma preparação mais dilatada no tempo, outros projetos somos obrigados a entrar muito mais em cima da hora, e isso pode acontecer por vários fatores, não necessariamente por questões financeiras. E muitas das vezes não temos possibilidade de estar tanto tempo juntos a discutir o filme e a linguagem do filme como eu gostaria. Claro. E por vezes a coisa corre bem, discutido grande parte, ou não tendo essa preparação tão dilatada e tão extensa no tempo, as coisas correm bem porque as pessoas conhecem, só porque conhecem a linguagem dos seus parceiros e conseguem lá chegar com pouca informação ou com pouco diálogo. Por vezes não, por vezes vamos numa direção e o diretor de fotografia vai noutra. Ou pode acontecer, inclusive, que o trabalho deles até nem seja na rodagem, a coisa até funcione bem e a coisa bata certo, e depois já me chegou a acontecer um filme em que chegou ao color grading, chegou à pós-produção, e que o trabalho que tinha sido pensado de uma certa forma, o grading que se optou, o grading escolhido foi completamente ao contrário do que eu tinha imaginado e que tinha falado com o diretor de fotografia. E o que eu estava a contar nos decors, para ser muito simples, eu pensei nos decors e nas cores que eu escolhi para os decors com um grau de saturação, a contar com um grading que me ia dar um desconto e que me ia abater um bocado as cores, e não sucedeu. E tal não sucedeu, e coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram de todo, claro. porque não era assim que eu tinha pensado que a coisa ia ser. Muito interessante, claro. É um trabalho conjunto e tem que ser afinado. Não é bom que estamos todos assim. Não, e por vezes não há tempo, por vezes não nos dão tempo para isso. De acertar as linhas, não é? Exatamente. E eu já propus várias vezes em vários projetos começar mais cedo, independentemente do trabalho ser contínuo ou não, mas eu prefiro ter mais tempo, mesmo que não esteja a cobrá-lo, prefiro ter mais tempo a ir pensando num projeto e para ir idealizando coisas, do que estar ali nas 5, 6, 7 semanas anteriores à rodagem a bater, a partir de pedra, dia após dia, sem tempo para respirar, porque quando entramos nessa fase não é só uma questão de concepção, é também a questão de execução, de reperagens, etc. O calendário é tão apertado que não há tempo para respirar e para pensar um bocado. Pois é, uma pena, sofre-se muito. Olha, estás a lançar aqui uma outra coisa que eu tinha aqui apontado, que é interessante, que é, falaste do grading, que é naturalmente, por razões muito óbvias, um momento uma fase do trabalho que tem a ver com a imagem de um filme, que acaba por influenciar bastante o teu trabalho, não é?
E queria te perguntar, assim, em geral, grading e também outras coisas, de que forma é que tu vês o trabalho da direção de arte refletido e de como, de que formas também é que cada vez mais tu podes trabalhar e usando as ferramentas da pós-produção. Ou seja, estou a pensar assim, no geral, não só no grading, muitas vezes podes estar ou não envolvido, isso vai depender da tua relação, calculo, com o diretor de fotografia, com a produção, mas eu admito que a maior parte das vezes nem por isso, mas também, muitas vezes, e acontece, já nos aconteceu aos dois, inclusivamente, no próprio trabalho de direção de arte, já se contempla trabalho a ser feito a posteriori, em pós-produção, e portanto tem que haver uma articulação entre aquilo que se está a preparar e a ser filmado para depois ser continuado mais tarde no processo. Como é que tem sido a tua experiência de trabalhar na direção de arte com este tipo de trabalho que depois é repegado mais tarde por uma outra equipa e como é que é a tua participação nele? Em Portugal, nós ainda estamos um bocadinho no começo, ou seja, já se faz muita coisa em pós-produção, já excelentes técnicos a saberem trabalhar, excelentes técnicos e artistas a saberem trabalhar em pós-produção, alguns nem sequer estão a trabalhar em Portugal, estão a trabalhar no estrangeiro, apesar de manterem ligações com o nosso mercado e com as nossas produtoras e com os projetos que fazemos cá. Mas há ainda muito trabalho a fazer nessa relação entre direção de arte e pós-produção. Não sei se porque quem faz pós-produção e quem faz visual concept e quem faz 3D, etc., não pense no diretor de arte como um parceiro, às vezes pensa no diretor de arte como alguém que lhe faz o favor de meter ali uma parede de croma e uns tracking points para ele conseguir depois substituir e não sei o quê, Sim, e também me não olha acontece. para exatamente, né? Também passas por isso, porque às vezes és tu que pões é um pano de croma, não é uma parede, é um pano, e isso cabe-te a ti, mas e não olha para a direção de arte como alguém que o pode ajudar a conceber e a resolver o que ele vai ter que criar depois de raiz em computador. E eu já tive a experiência quando já tive algumas experiências boas e algumas experiências más. Já tive algumas experiências com algumas pessoas que aceitaram as minhas sugestões e que as utilizaram pronto, para o trabalho que eles estavam a fazer de pós-produção, e já tive a experiência de pessoas que, por vários motivos, não necessariamente por desrespeito à minha pessoa, não puderam ou não quiseram lidar com isso. Pois. E esse trabalho, essa educação de que essa colaboração é necessária também passa por uma certa abertura e um certo conhecimento também da parte dos produtores para isso, para incentivarem essa ligação. Não é só dizer assim, olha, tens que pensar, bora lá fazer um decor, a pensar que ali não precisas construir tudo em real, porque ali vai ser um croma que depois eles vão substituir em pós-produção. Os produtores e quem é chamado depois a fazer esse trabalho, pensar que o diretor de arte tem ou pode ter inputs importantes para o trabalho que eles estão a fazer. Claro. E que às vezes, porque fizeram uma investigação, porque fizeram uma pesquisa, porque que foram eles que criaram o cenário, essa informação que esse diretor de arte lhes pode passar pode poupar-lhes muito tempo. E ao poupar esse tempo, está-lhes a poupar dinheiro. E por vezes o diretor de arte, por vezes o diretor de arte é posto à parte do processo. Ok, muitas vezes é visto como essencial até ao final da rodagem. Depois se pode trazer inputs na montagem, se pode trazer inputs na pós-produção, se
pode trazer inputs no outro tipo em pequenos ajustes, ou até mesmo às vezes na parte gráfica da imagem do filme, no cartaz, etc. Se o diretor de arte pode ou não trazer, ser uma mais-valia para esse processo, uma parte dos produtores não pensa nisso. Pois, pois. E eu falo dos produtores porque eles são são o cume da equipa, né? São eles que constroem a equipa, juntamente com o realizador, são eles que constroem a equipa que trabalha no filme. Portanto, eles têm essa responsabilidade de pensar no diretor de arte, no diretor de fotografia, não só como peças essenciais no processo de preparação e rodagem, mas também de pós-produção e de finalização do filme. E em Portugal não existe essa cultura. Sim, Estamos no começo, é muito embrionária ainda. É verdade, é verdade. Eu tenho trabalhado em projetos em que muitas pessoas de pós-produção estão presentes desde o primeiro momento da preparação, o que faz com que haja uma grande articulação. Eu tenho tido essa experiência, infelizmente não é sempre, mas já me sucedeu mais fora de Portugal do que aqui. Já me sucedeu muito trabalhar em estreito conjunto com as pessoas, por exemplo, do 3D, das pessoas que vão fazer os fundos, etc, etc, mas desde o primeiro momento. E, portanto, o que permite, por um lado, mesmo tecnicamente, que durante a rodagem se proporcionem as condições que vão ajudar que depois o trabalho Claro. seja melhor integrado, né? Um trabalho com o outro, mas também do ponto de vista criativo, ou seja, muitas vezes, a mim já me sucedeu enquanto diretor de fotografia, ter presente alguém da pós-produção, conjuntamente com o diretor de arte, sair dessas três pessoas, algumas coisas, pelo facto de se terem juntado atempadamente, que facilitaram bastante o processo, para não dizer que levaram a algumas ideias que de outra forma não aconteceriam. Mas por norma quer que acho que esse diálogo prévio e até e durante a rodagem esse diálogo existe cada vez mais. O que eu acho que ainda o que eu acho que se ainda não, o passo que ainda não se deu foi continuarmos esse diálogo após a rodagem. Acho que enquanto, por exemplo, os diretores de fotografia são chamados após a rodagem para a montagem, para o grading final, para a pós-produção, etc. Por exemplo, um diretor de arte, por norma, não é chamado nesses processos. E no caso da pós-produção dos visual effects, era essencial que fossem chamados. Sim, eu concordo. É pena. Concordo. Absolutamente. Já trabalhei em casos que isso sucedeu e realmente faz toda a diferença. Estamos a falar disto, de repente surgiu uma questão completamente fora do baralho. Numa certa época, e ainda agora, mas não é tão, já não sucede de uma forma tão evidente. Os genéricos dos filmes, portanto, os créditos iniciais dos filmes tinham características, eram quase curtas-metragens, tinham assim qualquer coisa de muitas vezes, ou porque era um resumo do filme, lançavam assim ideias para. Pronto, não tinham só um cunho gráfico potente, mas muitas vezes iam muito mais longe nas mensagens que transmitiam, logo assim, só a mandar com a lista da equipa e de produtores, etc. Existiram e continuam a existir profissionais que se dedicam só, inclusivamente, a esse tipo de trabalho, os genéricos, né, os créditos iniciais e finais. Isso é um tipo de trabalho que tu gostarias de experimentar um dia? Uma vez que ele pode ter ou não. Nunca foi assim uma coisa que eu pensasse nisso muito a sério. Mas talvez porque também tenha talvez porque também tenha experiência gráfica. Eu ainda trabalhei como designer gráfico uns quantos anos e ainda sujo as mãos, por assim dizer, ainda sujo as mãos nos meus filmes. A maior parte do trabalho gráfico
que aparece nos meus filmes, na decoração dos meus filmes sou eu que faço. Tiro aí o gostozinho. Era uma coisa que não me importaria de fazer. E por vezes penso isso nos projetos em que eu estou. Por norma, não levo isso muito a fundo e não dou muita importância. Por vezes partilho algumas ideias com os realizadores, etc. Mas sim, acho que se fosse convidado para fazer isso, teria todo o gosto de o fazer. Sim, sim. Créditos tipo Saúl Bass. Pergunta aqui o Tiago Xavier. Era isso que eu queria. Sam Bass, sim. Sim, sim, sim. Nessa linha, né? Era bem engraçado. Não só, por exemplo, no outro dia estava a rever o Seven do David Fincher, Por exemplo, era outro. que talvez por o David Fincher ter vindo do mundo dos videoclipes e da publicidade e não sei o quê, é talvez assim, o primeiro grande genérico Tens o Aronofsky também. moderno. Desculpa? O Aronofsky também. Exatamente. Também é outro. E é outros também que têm uns genéricos fabulosos. E aí sim, e lá está. Atualmente vemos, principalmente nas séries, vemos que o genérico é importantíssimo para vender a Exatamente. série. Exatamente. Né? Na televisão, quem não se Fundamental. lembra do genérico dos Sopranos, quem não se lembra, sei lá, Imensos. Sete palmos de imenso. terra. Sim. Ora, exatamente. House of Cards, tantas séries fabulosas que House of grande Cards, meu parte, Deus. Que direção de arte. É? grande parte do trunfo do elan da série começava logo no genérico, Claro. imediatamente. Sim. Olha, eu se calhar começava assim a pensar em irmos para a reta final, porque já vai alugar a conversa, o pessoal tem que ir jantar, e vou disparando aqui assim umas coisas assim mais fora do comum. E lembrei-me de fazer uma pergunta que pode ser interessante, sobretudo para os colegas que nos escutam, colegas de profissão. Destacarias assim, consegues-me destacar 2 ou 3 pessoas, colegas nossos que te marcaram na tua experiência profissional, que foram importantes para ti, assim, ou que viste trabalhar e que te tocaram, ou que foram importantes, sei lá, mesmo inclusivamente no acesso à profissão? Não, eu já falei de uma pessoa, foi o Rui Alves. Uhum. O Rui, para quem não conhece, começou a trabalhar ainda menor de idade, tanto quanto eu creio. Sim, com o irmão do Manuel Costa e Silva. Exatamente. Esteve em grandes filmes do começo do nosso cinema pré e pós-ditadura. Uhum. É um profissional que basicamente me ensinou o que é fazer decoração, de como trabalhar na decoração, como se inserir numa equipa, o teu lugar na equipa, o respeito pelos colegas, como trabalhar em carpintaria, como trabalhar em pintura, ser aderecista, trabalhar com poucos meios, trabalhar com mais meios, fazer. Eu aprendi de tudo um pouco com o Rui Alves, diga-se de passagem, Grande colega. que pode-se dizer que é assim, o meu mestre dentro da minha área. Uhum. Depois adoro o Kaká, o Carlos Lopes, o teu excelentíssimo colega, e aprendi imenso com ele, como estava há bocado a contar. E tenho assim uma admiração muito especial por um ator que há pouco tempo faleceu e que não convivemos muito ao longo de 20 anos de carreira paralela, mas que para mim era sempre uma pessoa que eu achava que era assim, o ex-libris dos atores portugueses.
que foi o Pipo. Lindo, lindo, lindo. É interessante, como diretor de arte, destacares um ator, não é? Podias falar de tantas outras ocupações. Eu posso-te contar, é assim, muito simples. Um dos meus últimos trabalhos como assistente para o ator foi uma série de televisão chamada Febre do Ouro Negro, Uhum. que foi José António Loureiro. José António Loureiro como fotografia, o William Sossai como realizador e na multicena. Uhum. E estamos a falar de o ano 2000, se não me engano. Uhum. 2000. E foi um dos primeiros trabalhos do Pipo como protagonista em televisão. Sim. E é incrível que, para um ator que estava no início, a quem foi dado um papel chave numa série histórica, ele conseguiu cativar toda a equipa, ser um excelente profissional, independentemente se tu estavas abaixo ou acima dele. E eu, na altura, era assistente para o ator e foi assim dos trabalhos mais difíceis que eu tive como assistente para o ator, por todas as características, por ser uma série de época, pela duração da série, por estarmos fora de Lisboa, por questões pessoais, por os decors serem difíceis, íamos para o interior das Minas da Panasqueira, por vários motivos, foi um trabalho muito duro. E o Pipo tinha sempre uma palavra de ânimo, uma piada para contar, tratava-me por sobrinho, por tio, aliás, ele era o meu sobrinho, tratava-me por tio, muito tio Arthur, e pá, marcou-me imenso, o Pipo marcou-me imenso, e estive com ele, fizemos juntos uma longa-metragem que ainda não estreou, que presumo que será o último trabalho que irá estrear do Pipo, que era a longa-metragem do Gonçalo Calvão Teles, em que ele faz um excelente papel e é um dos protagonistas da série, do filme, desculpa. E foi um reencontro muito engraçado, ao fim de 20 anos. Foi um reencontro muito engraçado, foi muito interessante e deixa-me saudades imensas. Deixa imensas saudades. Não, o cinema, claro, isso penso que partilhamos todos, nós os dois e todos os que estão, todos os nossos colegas que estão aqui a ouvir a nossa conversa, tem essa característica, né? Nós todos gostamos muito daquilo que fazemos e damos-nos em cada trabalho. E custa muito ver alguém partir e já não poder partilhar criamos laços e somos pequenas famílias que se geram ali no espaço de 5, 6, 7 semanas, 8 semanas, já não me lembro quantas semanas é que durou a Febre do Ouro Negro, mas se não me engano foram 10 ou 12 semanas de rodagem. E é muito tempo para estar com as mesmas pessoas durante 12 horas por dia, 6 dias por semana. Uhum. E só quem não é sensível às relações humanas e que não acaba um trabalho destes a sentir que tem ali um pedacinho de si, que deixa ali um pedacinho de si e que tem naquelas pessoas amigos, né? Parceiros de profissão e partes que somos partes de uma família naqueles momentos. Pronto, e depois ficamos ansiosos por reencontrarmos uns aos outros na próxima família criada automática, de forma espontânea. Claro. Olha, estás feliz com o que as circunstâncias da vida te fizeram, que foi levar-te a ser o que és hoje profissionalmente, diretor de arte.
estás contente com... Eu costumo brincar e dizer assim que a vida me foi dando pontapés até eu chegar aqui, mas que eu trabalhei muito e mereci muito para levar esses pontapés. Pois claro, benditos E pontapés. bem ditos pontapés. Mas eu não voltei, não voltei para a pessoa que me os deu e disse assim, pá, porquê que me estás a pontapear? Não, eu disse, pá, bom, siga. Fui atrás, Muito bom. fui com a maré. E estou muito contente com o percurso que fiz até agora. Este ano, 2020, é um ano muito especial por vários motivos e vai ficar na nossa memória coletiva, acho eu, Sim. por vários motivos, nomeadamente por esta epidemia e por esta quarentena digna de qualquer filme apocalíptico, e da imaginação de qualquer autor de ficção científica. Mas sim, estou muito contente com o meu percurso e muito esperançado no que vem para aí. Ótimo. Bom. Bom, eu se calhar começava mesmo a entrar na reta final, se achares bem. Laço o repto às pessoas que ainda cá estão e que não foram jantar, ou que se calhar estão a jantar à frente dos seus aparelhos, para lançarem as últimas perguntas. E, entretanto, aproveito a deixa para te fazer uma que é muito atual e penso que é super importante para refletirmos, sobretudo entre nós profissionais do cinema. Cinema, rodagens e Covid-19. O que é que... Bom, eu faço parte de um agrupamento que começou a ser criado em meados do ano passado, que é a APTA, que é o Agrupamento Português de Técnicos de Audiovisual. E nós temos andado a discutir um protocolo que ainda hoje estivemos em discussão, eu até tive de sair um bocadinho antes da reunião. Estão sempre aqui a Estamos chamar-te. Pelos vistos. Eu não tenho andado a olhar para a parte de baixo do meu ecrã. Só bocas, é só bocas. Só bocas, eu sei. Por isso mesmo, algumas eu esqueço que elas estão ali a surgir. E é uma preocupação muito grande perceber como é que poderemos filmar em condições de segurança perante esta epidemia para a qual ainda não existe uma cura, uma vacina ou expectativas de uma solução a curto prazo. Portanto, temos com base em vários documentos estrangeiros e com base numa grande pesquisa feita principalmente pelo Jorge Costa e pelo Pedro Madeira e por vários intervenientes sectoriais. Temos andado a fazer uma pesquisa e a construir um protocolo para apresentar à Secretaria de Estado da Cultura e do Audiovisual e Mídia, à Film Commission, à Associação de Produtores, etc. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque vamos ter que trabalhar num ritmo diferente, principalmente em publicidade, mas também em cinema. Não tenho grandes ilusões de que mesmo num cinema que apesar de tudo trabalhamos com um ritmo, não é em rodagem que trabalhamos num ritmo diferente, acho que é mais em termos de preparação e de antecipação das questões que trabalhamos num ritmo diferente. Na rodagem não considero isso, mas vai ser muito complicado mantermos uma distância física de segurança, de mantermos uma higienização de todos os equipamentos, de trabalharmos com máscara, com viseiras ou com óculos e com luvas e com desinfestação e com todos os preceitos de segurança que serão necessários para reduzir ao mínimo o perigo de contágio.
já há alguma experiência, já houve produtoras que começaram a filmar algumas publicidades agora há relativamente pouco tempo, umas adotando medidas de segurança mais apertadas, outras nem tanto. A verdade é que esse protocolo vai ser lançado em breve e tem que haver, neste período de adaptação e até se descobrir uma vacina ou uma solução mais eficaz, vai ter que haver, como estou aqui a ver aqui um post do João Pedro Ruivo, vai ter que haver uma adequação dos guiões e dos tempos, não é? e dos tempos às circunstâncias. As expectativas, portanto, o ritmo de trabalho, provavelmente, ou o rendimento de trabalho não será idêntico ao que era antes. Quando estamos a pensar que todo o material técnico tem que ser limpo, desinfetado, antes de ser carregado e manuseado pelas equipas, no fim do dia de voltar-se a repetir o mesmo processo no final do dia de rodagem. Os decors aos decors tem que ser feito o mesmo. Pausas de descanso para as equipas, trabalhar-se com máscara, trabalhar com luvas, trabalhar com viseiras ou óculos de proteção, só isso são tudo fatores que nos obrigam a reduzir o ritmo. Não vai ser possível de filmar da mesma forma. Será que o nosso meio está preparado para isso? Quer dizer, eu estou a par das discussões e reuniões que estão a existir. Será que vamos conseguir estar unidos nessa? O que é que te parece? Vai ser muito difícil, com certeza, não é? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque, pronto, se a nível da publicidade podemos, ok, os clientes vão ter que pensar de outra forma nos seus projetos e vai ter que haver contemplado nos orçamentos uma linha de segurança para as despesas que este tipo de protocolos acarretam. Mas, por exemplo, para as produtoras de cinema de ficção, e de ficção, seja de cinema, seja de televisão, retirar aos seus orçamentos parcos, na sua maioria, uma fatia para cumprir estes procedimentos, estes protocolos, não sei como é que vai ser possível. Em relação à arte, em relação à tua área especificamente, onde é que tu vês assim a principal dificuldade? Nós estudámos aqui uma série de medidas que passa não só pela limpeza de todos os adereços, dos decors, etc., antes da rodagem, passa também por não haver troca de ferramenta entre colegas, passa por o manuseamento de comidas, o manuseamento de objetos em cena ser da responsabilidade do assistente platô e mais ninguém poder tocar. Ou seja, há aqui uma série de procedimentos que vão ter muita implicação no nosso departamento. A entrada, as equipas. No outro dia estávamos a discutir isto, que não é possível nós fazermos como antigamente, ok, temos 3 horas para montar um decor e entram 12 marmanjos, 12 marmanjos ao mesmo tempo, uns a montar luzes, outro a montar um quadro, outro a pôr a mesa, outro a pôr não sei o quê, outro a montar uma parede. Não vai ser possível trabalharmos esse ritmo. Não vai ser possível o cruzamento entre departamentos e não vai ser possível às próprias equipas de arte trabalharem todos em simultâneo. Pois claro. Vai ter de haver talvez um polícia sinaleiro a controlar. Como é que se faz, não é? Como é que se faz numa equipa, não é? Quem é que entra no decor, depois tem que sair uns para entrar outros. Quase que temos todos de trabalhar no modo
decor fechado, como se fazia antigamente quando havia cenas, como se faz atualmente quando há cenas de Claro. nudez Sim, 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 exato, exato, exato. ou mais complicadas em termos de interpretação, etc. Uhum. Temos que pensar que temos quase que trabalhar em modo de decor fechado e reduzir ao mínimo o número de elementos das equipas Mas nos decors. considerando, por exemplo, só isso, e nós já temos essa experiência, não é uma coisa nova. Essa experiência, por exemplo, de fazer uma cena de cama em que nós todos temos essa experiência, não é? Não é novo. Não. Mas sabemos muito bem que o rendimento desse sistema baixa assim, de uma maneira incrível. O tempo que se investe, Rentabilidade? sim, a rentabilidade é Claro. uma coisa incrível, não é? É muito, Sim. não é? É. E não sei se as pessoas estão preparadas para ter que assumir isso, não é? Temos mesmo de falar uns com os outros e bastante, não é? E imagino também que, por outro lado, não só para as equipas, para os chefes das equipas, para toda a gente, mas particularmente para quem organiza o trabalho de todas as equipas, portanto, quem tem isso em mãos, que habitualmente toca bastante a parte dele e substancial dele toca aos assistentes de realização, não é? A organização do trabalho e aos tempos, vem aí uma responsabilidade super acrescida para esse setor. Nós vamos ter uma conversa com o João Pedro Rui para a semana, em que este com certeza vai ser um dos temas que vamos abordar e que nos toca a todos, não é? Nos toca a todos. Não, a responsabilidade a nível dos tempos, essa responsabilidade vai caber muito aos assistentes de realização, sem dúvida. A nível de assegurar que existam as condições e essa fiscalização vai caber à produção e isso também vai ser uma subcarga muito grande para o Tremendo. setor. É, claro, claro. Mas tem que haver uma responsabilização de toda a gente também, não há como, não é? Não há Não. como. Não, e é um bocado, mas são sempre posições ingratas, porque pronto, este vírus manifesta-se de uma forma que tu podes ter sido contaminado há uma semana antes do trabalho começar, no caso da publicidade, ter sido contratado depois disso, e estás bem no dia anterior e no dia da rodagem Pois, surgirem sintomas. claro, imagina. De que Não, não, modo, de que modo é que isso pode ser responsabilidade do técnico ou responsabilidade da produtora? não, é terrível, terrível. De repente, imagina, eu estou envolvido em várias longas-metragens, umas até que se interromperam, etc. A perspectiva, por exemplo, de repente uma equipa inteira tem que ir de quarentena porque se descobriu que vários elementos estavam contaminados, é uma loucura, não é? Uma loucura. Depois, em alguns setores, alguns intervenientes podem ser substituídos, mas imagina entre os atores, por exemplo, não é? Um ator Sim. de repente, tens de parar um filme, numa publicidade, talvez seja uma coisa mais atenuada, porque no tempo normalmente não são rodagens com uma grande, portanto é menos significativo Uhum. a questão do risco Sim, disso e não suceder. é, e não, e não é a primeira vez que temos que um ator ou um figurante ou quem quer que seja tem que ser Substituído. substituído à última da Sim, hora numa claro. publicidade por um Não, motivo tudo ou bem. outro. Mas Não numa é, não é, ficção, não é? Numa mas na série ou ficção numa. não. Uma loucura, não é? Agora imagino os papos de aranha que estão os produtores neste momento para poder avançar com as longas-metragens, com as séries, com isso tudo. As seguradoras, que isso é tudo muito complicado. E com os atores realmente As é seguradoras não estão a inacreditável. assumir nada, não existe. Precisamente, precisamente. Está tudo a fugir com o rabo à seringa, não é? Ora, exatamente. Aliás, eu hoje contaram-me que nos Estados Unidos já houve da parte do governo e das seguradoras uh, um comunicado de que não existe maneira não há forma de responsabilizar o governo ou as seguradoras nos casos de infecção por coronavírus. Isso já para acabar com aquela premissa dos processos Claro. por tudo e por nada nos Estados Unidos, né? Portanto, foram os primeiros a falar disso, né? Para acabar qualquer ideia de raiz. Mas a verdade é que, a não ser que pudéssemos, e já vai haver aqui uma nota do João Pedro Rui de equipas em clausura, circuito fechado, Sim, há quem mas esteja a fazer isto. isso. Isso é uma loucura também. Isso é incomportável, do ponto de vista do investimento, não é? Isso é caríssimo.
Só Não, mesmo filmes sai, de grandíssimo orçamento. sai caríssimo e é preciso que as pessoas também estejam dispostas a isso. Pois De claro. repente, a prescindirem de toda Contacto familiar, contacto etc. familiar por causa de um filme. Sim, sim, sim. Sim. Bom, não estão a surgir mais perguntas. Eu se calhar lançava a última, a não ser que te Uhum. apeteça explanar por aqui fora, etc. Lançava aqui talvez a última. Não lança a última. Vou lançar a penúltima e Ter, tenho uma para tens uma finalizar, na manga. talvez. Fica Tenho, para o fim. simples até, não sei assim. Queria só que falasses um bocadinho, penso que é interessante, da tua relação, porque já falaste com os diretores de fotografia, com os realizadores, mas a tua relação com outros setores, nomeadamente com os setores que são próximos, ou seja, com o vestuário, portanto, o guarda-roupa. Gostaria que falasse assim um pouquinho, assim brevemente, rapidamente, porque acho que gostava de ouvir sobre isso, porque é muito próximo. Por exemplo, tu trabalhaste com uma profissional de resto portuguesa, embora viva no Brasil, que é a Kika Lopes, com quem eu já trabalhei também. Pá, excepcional, que é a Kika de uma generosidade e de um talento absolutamente inacreditáveis. E que parte do meu trabalho de fotografia eu lhe devo a ela. E não é muito frequente para um diretor de fotografia, quer dizer, poderia ser mais frequente para dizer isto do trabalho de um diretor de arte, mas dizer isto do trabalho de quem faz o vestuário não é tão frequente. E, por exemplo, naquele caso, potentíssima colaboradora, Uhum. colega e tudo. Isto só para referir assim um exemplo de que muitas vezes, quase sempre, isto é o cinema, não é? Um trabalho contributivo. O nosso trabalho beneficia bastante dessa articulação do nosso próprio trabalho com o trabalho dos outros. Com E certeza. claramente o teu trabalho de direção de arte e nesses cruzamentos todos, já falaste do trabalho com fotografia, mas também tem outros setores. Gostava que falasse só um bocadinho disto. Pronto, a minha colaboração com outros setores, nomeadamente guarda-roupa, maquilhagem, cabelos, etc., eh, o meu grau de colaboração com esses setores tem crescido ao longo dos anos conforme a experiência me vai empurrando para diferentes projetos e vou ganhando uma maior não só conhecimento, mas também domínio das linguagens todas. Uhum, O caso da Kika, por exemplo, posso dizer que, tal como tu disseste, a Kika é uma pessoa de extrema generosidade. E quando eu entrei no processo do Circo Místico, ela já estava a trabalhar no filme há imenso tempo. uhum, Uh, já tinha começado a criar o guarda-roupa no Brasil e já estava cá em Portugal quando eu entrei no filme. uhum, E passado uma semana depois de eu ter aceito o filme, já depois de ter lido o guião, eu também nessa altura tive que me ausentar de Lisboa porque tinha já uma viagem prevista, portanto eu aceitei o filme, li o guião e estive uma semana e tal fora e depois regressei e ao fim de 2 dias no escritório, onde tínhamos o escritório de arte e onde estava também o guarda-roupa, etc., os figurinos, eu fui ter com a Kika e disse assim, olha Kika, pá, sou o Artur Pinheiro, como tu sabes, não sei o quê, tenho já assim algumas ideias, mas gostava de falar contigo sobre o filme, etc. E ela pegou em mim e disse, Artur, venha cá. Pega num livrinho que ela tinha, com referências, com um dossiezinho, com referências, com desenhos, etc. Vou-me para o meio dos charrios de roupa e assim, eu estou a pensar nesta cena, fazer assim, assado, não sei o quê, não sei o que mais. Gostava que pensares, quando fosses pensar na direção da arte, que tivesses em conta que os figurinos vão ser assim, não sei o que é que tu achas, se achas que é bom, não é bom. E foi de uma extrema generosidade, porque não olhou para mim como o novato que caiu de paraquedas no filme e bora lá impor as minhas ideias, não, mostrou-me, obviamente que ela já tinha muito, porque já estava numa fase mais avançada do projeto, já tinha muitas ideias definidas e muito trabalho feito,
mas nunca me mostrou esse trabalho, nunca me mostrou as ideias dela para impor as ideias dela e para eu, basicamente, seguir a linha que ela estava a construir. Sim. E conseguimos dialogar quase sem necessitar de bater muita pedra ou de nos sentarmos muito a falar sobre as coisas. Ficámos logo ali com uma primeira abordagem, ela tinha uma clarividência sobre aquilo que ela queria fazer para o filme, de tal maneira grande que não foi difícil de eu entrar na mesma onda e juntamente com o Gustavo arranjámos ali pontos de união para uniformizar o trabalho e para tudo bater certo. Com algumas colegas minhas de figurinos, eu consigo ter esse tipo de diálogo, como tive com a Kika. Com outras nem tanto, mas eu preocupo-me em abordar as pessoas e preocupo-me em mostrar o que estou a fazer e partilhar com elas o que estou a fazer e discutir com elas o que estou a fazer, principalmente no que diz respeito a cores, porque se nós não nos entendermos, não vale a pena chegar lá a ter um decor completamente em vermelho e depois a roupa dela ser vermelho também, se o que pretendermos for um contraste e não uma colagem, portanto, para ser assim mais simples e mais terra a terra na abordagem. Portanto, sim, é super importante colaborar, haver sempre este diálogo com os diferentes setores e com as diferentes áreas, e não me considero que o meu trabalho é mais importante que o delas, ou menos importante. Fazem todos parte dessa colaboração, desse conjunto de setores que fazem parte de uma coisa só, que é o filme, o cinema. Ou seja, tu tiras satisfação pelo facto de o cinema ser uma arte contributiva? Completamente. Eu não acho que o meu trabalho seja bem feito, o meu trabalho não está completo e não é bem feito se os outros setores não tocarem a mesma música. Se não tocarmos todos a mesma música, não é uma sinfonia sem sentido. Não é uma peça musical que não... Pode até ser desafinada. Uma cacofonia. Pode ser uma cacofonia, mas ao menos que seja uma cacofonia com um propósito, não é? Pois, claro. Bom, este leva-me então à última pergunta, que não tem nada a ver com nada, de repente é assim tipo um coelho da cartola, que é, este é o live número da AIP, eu penso que é o quarto ou quinto, já nos perdi a conta, quarto ou quinto live, vamos continuar, como tu sabes, mais para a frente, já temos muita coisa programada que vamos soltando agora aos poucos. Os anúncios, que é para não vir tudo em catadupa, mas já temos muita coisa pensada, mas ainda assim há muitas datas livres e há muita vontade e cada vez temos mais pessoas a quererem assistir e participar. A minha pergunta para ti seria: quem é que tu gostavas de ver aqui a ser entrevistado? Ou entrevistar, mas quem é que gostavas que estivesse no papel que estás a desempenhar hoje aqui, no teu lugar? Assim. Pode ser nacional, estrangeiro, o que tu quiseres, não é? De qualquer área. Gostava assim, como espectador, digamos, em casa, no sofá, tranquilamente, a acabar a garrafa que tens aí, não voltaste a molhar o bico, já reparei. Não, molhei o bico entre pausas eu fui tantas vezes abaixo que eu tive a oportunidade de molhar o bico. Não, eu gostaria de ouvir o Kaká. Gostaria porque eu sei que o Kaká tem imensas histórias e é um poço de sabedoria na vossa área, e não só no cinema, em geral.
e gostaria de ouvir um gaffer. Muito bem. Algum em particular? Ou assim, um gaffer? Um gaffer. Ok. Parece-me fantástico. Parece-me fantástico. Estamos nessa, estamos Ou a um trabalhar chefe, para isso. ou um chefe maquinista. E um chefe maquinista eu gostaria de ouvir o Manel dos Cavalos. Lindo, espetacular, grande sugestão. Sim, senhor. Está bom, está anotado, está anotado. Devo dizer que são nomes que já têm sido falados e, pronto, e estamos a trabalhar para isso. Mas fantástico, acho muito bem, claro, claramente. Muito bem. Bom, Arthur, não sei se queres dizer mais alguma coisa assim. Foi um Se já prazer estou ter ao sido corre. convidado. Tive pena que isto, pronto, a ligação aqui caiu várias vezes, não sei. É. Uma delas sei porque foi porque faltou aqui energia, Não, faltou eletricidade, foi o quadro abaixo. Mas tive imenso prazer, foi um gosto, como dizem os do Norte. E vou ficar atento aos olhos a Manel, exatamente. por exemplo. Exatamente. Não, não. Pá, nós é que agradecemos, né? Tu é que estiveste a falar para nós, né? Não, Isto é, foi um prazer. Foi um prazer. pá, isto é uma maneira de conhecermos melhor as pessoas, né? Para além do Claro. trabalho, conhecermos as pessoas, quer o profissional, quer a pessoa. Do meu ponto de vista, o que tem acontecido e foi a experiência dos últimos Uhum. lives, mesmo aquelas pessoas, alguns colegas com quem, inclusivamente, nós somos até bastante próximos, até trocamos figurinhas, Uhum. estes lives têm permitido conhecer um pouco melhor do pensamento por trás do trabalho, digamos assim. E que, de resto, revelam um pouco das pessoas também. E, portanto, uma vez mais, também obrigado por te dares e por te fazeres conhecer um bocado melhor também, e por ser tão aberto e tão sincero. E pronto, e obrigado. Nada, Então, obrigado olha, eu, faço Rui. só um brinde ao cinema e à nossa profissão e que esta história do Covid passe o mais rápido que possa passar. E um brinde também ao Vamos, pessoal que está aqui vamos connosco. fazer por isso. Pelo menos o que nos tocar a nós, né? Exato. Bom, até à próxima. Até Obrigado. à próxima. Obrigado Um a abraço, todos. obrigado.